Olá, aluno do ensino médio. Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou aqui hoje, junto com o nosso intérprete de Libras, Hermes. Oi, Hermes. Para a nossa primeira aula do Enem, do ciclo 2 de Biologia. Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar sobre metabolismo energético, onde vamos começar de uma maneira diferente. Vamos tentar resolver essa questão do Enem. Ela é de 2013. Mitocôndrias são organelas citoplasmáticas em que ocorrem etapas do processo de respiração celular. Nesse processo, moléculas orgânicas são transformadas e, juntamente com o oxigênio, são produzidos gás carbônico e água, liberando energia que é armazenado na célula na forma de ATP. Na espécie humana, o gameta masculino, o espermatozoide, apresenta em sua peça intermediária um conjunto de mitocôndrias, cuja função é acelerar sua maturação durante a espermatogênese, localizar a tuba uterina para a fecundação do gameta feminino, fornecer energia para a sua locomoção, facilitar a ruptura da membrana do ovócito ou aumentar a produção de hormônios sexuais masculinos. E aí? Como assim, Vinícius? Você vai começar com uma questão hoje. A nossa aula vai ser relacionada, então, a esse conteúdo, que no caso aqui estamos falando da mitocôndria. Para resolvermos essa questão, nós vamos então utilizar a competência de área 5 de Ciências da Natureza, que é entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-las em diferentes conceitos, trabalhando com a habilidade 19, avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. Na nossa aula de hoje, então, nós vamos conhecer cada etapa da respiração celular, compreender os aspectos gerais relacionados à formação do ATP e conceituar respiração celular e identificar a sua equação química. Bom, nós já sabemos, desde o ensino fundamental, que mitocôndria faz respiração celular, mitocôndria faz respiração celular. Mas o que é essa respiração celular? Esse conteúdo ele é muito cobrado no Enem, seja isolado ou aplicado junto à química. Vamos lembrar sempre que quando a gente faz o Enem, não é prova de biologia, é prova de ciências da natureza, onde eu posso ter questões isoladas de biologia ou aplicadas em contexto junto com a física e a química que está inserida nessa área de conhecimento. Então, vamos lembrar, respiração celular. Eu confundo sempre respiração com ventilação pulmonar. Respiração, gente, não é a mesma coisa que respiração celular. Respiração é o processo, então, que a mitocôndria vai estar lá fazendo. Vai estar quebrando a molécula de glicose para ter energia. Ventilação pulmonar é o que nós fazemos, ó. Inspiro oxigênio, estou levando o oxigênio até os meus pulmões. Isso é ventilação pulmonar, o que nós chamamos de respiração. Tá? Só para a gente deixar claro. Então, eu tenho aqui, ó, oxigênio mais o carboidrato. Então, vamos lá. Então, nossa aula aqui de biologia. Então, ó, sempre é bom escrever. Então, ó, gás oxigênio, resultante através da ventilação pulmonar, mais o carboidrato. Esse carboidrato, ele é o que eu comi, tá? Ele vai ser, então, quebrado e vai liberar gás carbônico, água, mais ATP, que é a minha energia. Como assim, Vinícius? ATP energia. Olha só, a molécula de ATP, então, ó,
ela é um nucleotídeo, onde eu tenho 3 fosfatos, daí o nome, adenosina trifosfato, onde, quando eu quero produzir energia, essa molécula na ligação entre esses fosfatos, eu consigo armazenar, então, a energia. Então, se eu quero produzir energia, eu estou produzindo ATP. O que eu pego? ADP, adenosina difosfato, mais um fosfato, que a gente fala de fosfato inorgânico. Junto esses dois e formo ATP. Guardei energia. Beleza? Se eu quero liberar energia, eu preciso de gastar essa energia mais tarde. Faço o contrário. Quebro essa ligação. Transformo ATP em ADP mais fosfato inorgânico. Olha que legal. Isso, então, que é o nosso processo de armazenar e liberar a energia do nosso corpo. Tudo consiste nisso daqui. Mas para que isso aconteça, tem umas etapas aí. Então, vamos lá. Equação geral da respiração celular vai ser molécula que todo mundo conhece. C6H12O6. É um monossacarídeo. Monossacarídeo de 6 carbonos. Pode ser glicose. Mais 6 oxigênio, que vai resultar 6 gás carbônico, 6 moléculas de água, mais ATP. O objetivo é a quebra dessa molécula de glicose em ATP. Mas, Vinícius, só vai acontecer isso com carboidrato? Não. Nós aqui no ensino médio, a gente utiliza muito essa linha metabólica que a gente fala. Mas o nosso corpo, ele vai produzir energia através de qualquer alimento que a gente tenha. Onde? Vou pegar então a glicose e substituir, por exemplo, se eu tenho uma proteína, qual que é a unidade de uma proteína? Aminoácido. Se eu tenho um lipídio, qual que é a unidade do lipídio? Ácido graxo mais glicerol. Se eu tenho um carboidrato, então é um monossacarídeo, por aí vai. Só que a gente sabe que os lipídios, eles são a nossa reserva energética. Eles guardam grande quantidade de energia. Só que é muito lento essa quebra dessa molécula de lipídio. A glicose, a quebra da molécula de carboidrato, ela é mais rápida. É a via metabólica mais rápida que a gente tem para liberar energia. Só que aí o que acontece? A gente então estuda ela com mais facilidade. A gente estuda ela mais, o nosso corpo prefere fazer isso. Então, quando você come um pedacinho de chocolate, você fica cheio de energia. Por quê? Quebrou o carboidrato. Ao mesmo tempo que ela é uma via metabólica mais rápida para essa quebra, ela vai ser o quê? Uma quantidade de energia menor que vai ser liberada. Tá? Então, mas vamos focar então só aqui. Beleza? Só no carboidrato. Deixa para quem for seguir a área da saúde aí, quem for passar para medicina, que eu sei que vai, quem for para outros cursos de saúde, vai estar vendo isso mais em bioquímica. Então, ó, o objetivo, pegar essa glicose e oxidar, fazer a oxidação, tá? Vou pegar essa glicose e fazer a oxidação. O que é oxidação, gente, em química? Vai ser perder elétrons, então eu tenho que fazer com que, a grosso modo falando, pegar então essa molécula de glicose e fazer com que ela perde elétrons, tá? E aí, esses elétrons então que vão ser perdidos, eu vou ter 2 transportadores, que a gente chama de transportadores de elétrons, que são o FAD e o NAD. Não vou entrar em detalhes aqui. Então, nós temos 2 transportadores. Vão pegar esses elétrons todos ali que vão ser liberados e vão transportar. Vem cá, carrego. Sempre podem carregar 2 elétrons e 2 íons H+, que no caso a gente sabe que o hidrogênio tem um próton e um elétron. Se ele perde esse elétron, ele fica positivo, mas aí vai sobrar só o próton. Então, aí ele carrega um próton e um elétron. Nós sabemos também, nós sabemos também que a partir do gás oxigênio, eu vou formar a
água? Nós vamos ver. E o gás carbônico vai ser resultante, então, da quebra da molécula da glicose. Mas como que isso vai acontecer? Ela vai acontecer na mitocôndria, tá? É a mitocôndria a organela responsável em fazer a respiração celular. Então, eu tenho aqui a célula, tá, uma parte dela, e a mitocôndria. A respiração celular, ela compreende 3 fases, 3 etapas. A primeira etapa, então, eu tenho lá a glicose. A glicose, ela tem que entrar dentro da célula, primeiramente, para estar fazendo essa respiração, tá? Para estar esse processo iniciar. Glicose entrou dentro da célula, aí ela vai ser quebrada, lá no citoplasma mesmo, e vai formar 2 moléculas de ATP, mais 2 moléculas que a gente chama de piruvato ou ácido pirúvico. Então, essa etapa aqui da quebra da molécula de glicose, eu chamo de glicólise. Então, glicólise é a quebra da molécula da glicose. Em 2 moléculas de ATP, mais 2 piruvato. Aí, ó, Vinícius, produziu ATP. Acabou? Não, 2 ATP é balela, energia rápida. Nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, tranquilo? Existem outras reações que ocorrem até chegar nisso. Não vou entrar em muitos detalhes, porque a maioria de vocês já devem ter visto essa matéria, e outra também, vou abranger o máximo de conteúdo e o que é realmente importante para que você faça essa questão e faça também outras questões parecidas para acertar no Enem. Tranquilo? Então, glicólise, primeira etapa. Ocorre no citoplasma. Aí, esse piruvato, ele tem que entrar dentro da mitocôndria. Ele vai entrar, tá? Ocorrem umas reações aqui, transforma o piruvato em acetil-CoA, e aí vai acontecer a oxidação, que vai ser um ciclo, um monte de reação que vai envolver, perde elétron, forma água, forma ATP, gasta energia, que a gente chama de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, tá? Que vai liberar gás carbônico e 2 moléculas de ATP, tá? Ciclo de Krebs. Isso vai acontecer na matriz mitocondrial. Vou desenhar aqui embaixo, ó, a mitocôndria, ela, se a gente for pegar, ó, ela vai ter uma dupla membrana e aqui a gente chama de matriz mitocondrial. Membrana externa, membrana interna. Quando a gente fala em crista mitocondrial, é aqui, ó, vai ser na membrana. Aqui vai ser a crista. Só porque na hora que eu for falar eu não coloquei ali, eu vou falar em matriz, crista, vocês vão ficar assim, o que é, tá? Então aqui tudo isso aqui está acontecendo na matriz mitocondrial. Ciclo de Krebs. Fez tudo isso, o que acontece? Vem a participação do oxigênio, está lá fora da célula. Entra dentro da célula, entra na mitocôndria, para estar participando da terceira etapa, que é a cadeia respiratória. Qual que é a fase mais importante da respiração celular? É a glicólise? É o ciclo de Krebs? Não, cadeia respiratória. Porque é aqui que vai ocorrer a mágica do negócio. É aqui que vai ter formação de energia, produção de ATP. Então, ó, cadeia respiratória que vai acontecer da crista mitocondrial. E aí, nós vamos ver aqui um zoom, dá um zoom, ó. Repare que aqui, ó, coloquei uma bolinha bem em cima da crista. Aí, fez isso. Tenho membrana externa, membrana interna, tá? Esse daqui vai ser o espaço entre as membranas. Fora da mitocôndria, matriz mitocondrial. Só para a gente entender. Então, está aqui a membrana. Constituição semelhante à da membrana plasmática, só para a gente entender. Tem vários íons aqui, H+, vários prótons. Como nós já sabemos, a célula busca equilíbrio. Tudo no nosso corpo é questão de equilíbrio. Como que nós vamos fazer aqui, então? Eu preciso
Se aqui está com muito H+, eu preciso de trazer esses hidrogênios para dentro. Como que vai acontecer? Vamos lá. Lembram dos elétrons? Que eu disse que o objetivo era oxidar a glicose? Que aconteceu essa oxidação total da glicose, ela vai acontecer na glicólise, que é lá no citoplasma, e no ciclo de Krebs, que é na matriz mitocondrial. Essas duas fases, o objetivo dela foi o quê? Oxidar. A gente só trabalhou quebrando a molécula de glicose, quebrando a fim de quê? Liberar prótons e elétrons, que vão ser todos utilizados aqui, na cadeia respiratória. Então, vamos lá. Primeira coisa, lembram do NAD? Então, vem o NAD com o elétron e carregando hidrogênio, o próton, desculpa, carregando próton. Ele vai, então, chegar aqui e esse elétron, ele vai passar por essa proteína. Quando vai passar para a proteína, vai liberar aqui, ó, energizou. Saiu mais um esse próton hidrogênio foi embora. Nossa, tinha 2. Um foi embora, ficou 1. Mas, ô Vinícius, olha, engraçado. Mas como que isso vai acontecer? Como que esse elétron vai? Ele está energizado. Lembram lá na química, no modelo atômico? Quando o Rutherford falou, Rutherford e Bohr, eles chegaram e falaram que um elétron, quando ele é energizado, ele pode saltar de nível. E quando ele retorna para esse nível, ele vai o quê? Liberar essa energia, que pode ser emitida em forma de luz ou calor. Esse é o objetivo. Então, nós estamos querendo essa energia. Então, ó, fez isso, esse elétron vai fazer um caminho. Vem o FAD, faz o caminho de novo, ó, passou por outra proteína, outro próton vai embora. Até chegar, então, aqui, ó. Chegou aqui, olha a participação. Oxigênio, esse daqui é o que a gente chama de citocromo. Oxigênio, mais, lembram que o NAD e o FAD carregou dois prótons cada? Um próton saiu, ficou 1. Um próton saiu, ficou 1. H+, mais hidrogênio, ó, H2O. Tem que balancear, tranquilo? Formou água. Formou a água, saiu mais um hidrogênio. E aí, ficou lotado de hidrogênio mais aqui. O que acontece? Eles voltam. Essa última proteína aqui, a gente chama de ATP sintase. É ela que é legal demais. Ela é como se fosse catraca de ônibus. A cada hidrogênio que está aqui nesse meio aqui, espaço entre essas membranas, que vai entrar para dentro da mitocôndria, ela vai girar. Girou a catraca, passou 1, produziu energia. Girou a catraca, produziu energia. Então, ó, passou, produziu essa energia, então liberada, ATP é formado. Passou hidrogênio, ATP é liberado. Então é isso que é a magia da respiração celular. Por que eu disse então que a cadeia respiratória é a fase mais importante? Porque esse aqui, ó, esse gradiente então, essa diferença de carga de prótons e elétrons, esse bombardeamento é que vai fazer com que produza ATP. Isso tudo então que aconteceu, glicólise, ciclo de Krebs, foi para fazer isso. Aqui então eu tenho transporte de elétrons, que eu chamo de cadeia transportadora de elétrons, e aqui síntese de ATP. Tranquilo? Vamos voltar na questão. Não vou ler. Então, qual que vai ser a função então da mitocôndria, gente? Vai ser o quê? Fornecer energia para a sua locomoção. Nós sabemos que as mitocôndrias realizam então a oxidação dos compostos orgânicos com a liberação de energia. No caso, essa energia é responsável para fazer com que esse gameto então balance o seu flagelo e chegue até o óvulo. Tranquilo? Espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado e até a próxima.